noite, o Você em Cena está no ar e o programa de hoje, gente, tá incrível, porque a história que a gente vai contar hoje é uma história de superação que vocês não vão acreditar. Não vou dar mais spoiler, não. Vou dar boa noite pro meu companheiro de bancada. Boa noite, Adriano. Boa noite, Mônica. Olha, hoje é um dia realmente muito especial, um dia muito esperado por nós e acredito que hoje a gente vai pôr realmente em cena uma história de vida fantástica. Para você que talvez esteja aí pensando, meu Deus, como começar ou talvez como mudar alguma coisa na sua vida, hoje você vai ter uma aula de como acreditar em você mesmo. Não vou me delongar. Não se delongue, passe a palavra e já pro nosso quero convidado. saber quem é Você em Cena. Boa noite. Vou direto para a resposta, é isso, gente? Boa Direto noite. pra Se você quiser, vamos lá. Eu ia dizer um sobrevivente, mas eu sou um vitorioso. Um sobrevivente vitorioso. Olha aí. Na vida. Eu costumo dizer para as pessoas que me cercam, as pessoas mais íntimas, que eu cumpri o meu papel, assim, sabe? Como pessoa e eu tenho muito orgulho do que eu sou e do que eu me tornei. Gente, pra quem tá assistindo, é incrível essa energia que o Ricardo passa. O Ricardo, ele tem assim uma fisionomia super amigável, acolhedora. E uma história, como a gente disse antes, que é assim surpreendente. Ricardo, vendedor de alface com 9 anos. Sim. Deixa eu agradecer o convite. Obrigado, viu, Adriano? Obrigado, Mônica, pelo convite. É um prazer estar aqui, um motivo de muito orgulho. O Eduardo Honrado falou muito, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gente, que maravilha, viu? Isso pra A gente gente tá é feliz. um orgulho muito grande, porque olha, até vídeo eu mandei, viu, Mônica? Eu mandei um vídeo e falei assim, alô, Ricardo, tô aqui no nosso estúdio. favor, você viu esse venha, vídeo? Recebi o Dudu, me mostrou tudo. Mas vamos lá, queremos saber Sim, onde tudo vendi começou. alface, de porta em porta, com uma carriolinha de madeira, rodas de bicicleta. E aí eu colocava um lençol em cima dos alfaces, porque o sol ele murcha o alface. E aí tinha um regador, aquele regador que fica, sabe? E eu ia molhando os alfaces, batendo de porta em porta, vendendo pé de alface na minha cidadezinha, Espírito Santo do Pinhal, cidadezinha que eu nasci, para ter o meu dinheirinho, para ter... Daqui a pouco a gente vai contar mais da minha história, mas eu não tinha pai, não tinha mãe e passava muita necessidade. E foi o primeiro passo que eu dei vendendo alface porta a porta. Meu tio fazia uma hortinha, meu tio e meu avô. Tinha uma hortinha num terreno baldio lá. E eu, menininho, né, já carismático, já saía vendendo. E são lições que ficam para a vida, sabe? Eu não consigo esquecer um segundo desse episódio, por exemplo, que me fez tornar quem eu sou hoje, sabe? Faz parte da minha história. Lá atrás, um garotinho de 9 anos vendendo alface, né? Você disse que não tinha seus pais. Como é que foi essa aventura da sua vida? Que você disse que você não é um sobrevivente, você é um vitorioso. Sim. Quando você teve essa consciência, eu sou um vitorioso na vida? Na vida adulta, eu tinha autoestima muito baixa. Durante toda a minha adolescência e o início da minha vida adulta, eu tinha autoestima baixa. Eu me achava... Durante muito tempo eu me achei a pior pessoa do mundo, né? Ainda criança, adolescente. E na vida adulta... Eu queria sobreviver. O máximo que eu queria era ter uma casinha. E a referência para mim de sucesso era ter uma família, coisa que eu nunca não tive, né? E autoestima baixa, eu me vitimizava o tempo todo por conta da minha história de vida. E aí eu chamo de divisores de água, né? Já na vida adulta, a vida foi apresentando para mim episódios que eu chamo de divisores de água, que eu chamo de... Eu estava até comentando isso esse final de semana, eu chamo de start. O falecimento do meu pai na vida adulta foi um divisor de água, sabe? Que mexeu muito comigo, o nascimento do meu filho, o Gabriel. Então foi uma construção. Eu não acordei num dia e falei assim, não, eu sou um vitorioso, eu vou colocar todo o meu potencial para fora, porque eu tenho muito potencial, eu acordei para a vida agora e vou colocar todo esse potencial para fora. Não, foi um processo. E eu amadureci muito, sabe? O amadurecimento, as batalhas que a vida foi apresentando para mim, me fizeram
tornar o homem que eu sou hoje. Pois é, Ricardo, eu conheço um pouco da sua história, sou fã, né? E sei que essa história começou logo no nascimento, né? Logo quando você chegou ao mundo, você já recebe aí uma missão e, sem sombra de dúvida, como você já antecipou, assim, o costurar da sua história faz com que tudo tenha feito sentido para você chegar onde você chegou. Sim. Lá no fim, lá no início, me desculpa. Como é que foi o início da sua vida? Sim, minha mãe é diarista, empregada doméstica, até hoje. Até hoje. Meu pai metalúrgico, meu pai não aceitava ser empregado de ninguém, não queria responder para ninguém, vivia desempregado, sem emprego, muito inteligente, mas não tinha inteligência emocional. Eu costumo dizer que é óbvio, existem vários tipos de inteligência, mas a inteligência que costura todas as outras é a inteligência emocional. Com certeza. E meu pai não tinha. Meu pai não aceitava receber ordens, por exemplo. E ele era muito capacitado. Alcoólatra, agressivo, agredia minha mãe fisicamente mesmo. Minha mãe conta pra mim que grávida de mim, ela apanhava do meu pai. Teve episódio dela se esconder debaixo da cama, apanhando do meu pai. Isso é uma coisa absurda, não consigo imaginar, né? E então, uma família muito simples, muito simples. A dona Aparecida, uma senhora que morava na esquina, fazia os shorts pra mim. Ela pegava aquele elástico branco, sabe? E retalho e fazia os shorts. Então, tipo, Espírito Santo do Pinhal, uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo, 40 mil habitantes. E eu não tinha referência nenhuma. A referência nossa era a sobrevivência. Tanto que Páscoas... Eu sou cristão e minha família se julgava cristã, mas não éramos cristãos. Eu não aprendi o caminho do cristianismo pela minha família. E Páscoas e Natais eu não sabia, porque eu via as pessoas comemorando assim, aquele fervor nas ruas do bairro, né? A noite de Natal, e eu não entendia. Eu falava, o que está acontecendo, né? Eu só lembrava que tinha aquela uva italiana, aquela uva, nossa, uma delícia a uva. Então a referência para mim era comer a uva, eu gostava de comer a uva. Então, assim, muito simples, muito. Eu sou filho do meio, né? O Fábio, meu irmão mais velho, a Fabiana, a caçula. E minha mãe lutava muito, né? Fazia faxina de segunda a segunda, de domingo minha mãe trabalhava. Ela era diarista, ganhava por dia. E vinha no final da tarde com um pão na sacola, um pedaço de bolo. E aquilo ali era um motivo de felicidade muito grande. Então, passava alguma necessidade mesmo. Minha mãe, cansada do meu pai beber e agredir ela, um dia, eu tinha 9 anos de idade, minha irmã 7, minha mãe foi embora. Ela, óbvio que eu não lembro exatamente os acontecimentos, porque eu era muito criança. Eu só me lembro que eu cheguei, minha avó, minha tia, várias pessoas assim na esquina, e a sua mãe foi embora. Como assim? Minha mãe estava aqui ontem, hoje? Cadê minha mãe? Não, sua mãe fugiu com o Zezinho, né, José Roberto, que vive até hoje com a minha mãe. Foi embora para Patrocínio de Minas, montou no Fusquinha Verde e foi embora, 600, 700 quilômetros de distância. Imagina uma criança, e o pior, assim, que eu pensava em mim, pensava na minha irmã, porque minha irmã era muito ligada à minha mãe, óbvio que eu também. Devastador, é uma coisa assim que sem precedentes. E meu pai ficou mais agressivo. Ah, tá, desculpa. Não, acho que é isso. Não, é isso mesmo. Não, e você com 9 anos de idade, já pensando na sua irmã ali, que era ligada à sua mãe, como é que foi a partir da partida da sua mãe, a sua vida ali com seu pai, com seus irmãos? Como é que foi? Meu pai se tornou mais agressivo, jurava de matar minha mãe a todo momento, e minha mãe era minha mãe, né? Eu não entendia também por que a minha mãe tinha feito aquilo. E durante muitos anos ainda, até o começo da minha fase adulta, eu não aceitava minha mãe ter abandonado os filhos, sabe? Hoje eu lido com isso muito bem, graças a Deus. Mas naquela época, como que uma mãe abandona os filhos, sabe? Puta, era uma dor gigante, porque eu não conseguia entender por que minha mãe tinha feito aquilo comigo e meu pai ameaçando de matar minha mãe. Muita tristeza, muita tristeza. Minha irmã sofria tanto quanto eu. E terrível, assim. Meu pai agressivo, violento, piorou, começou a beber mais. A gente ficou com meu pai. É difícil falar. Mas por algum motivo, né, Ricardo? Por algum motivo, essa partida
teve um significado na sua vida, porque você foi uma criança, vou dizer criança, porque você começou muito cedo a batalha, né? As suas próprias batalhas pessoais. Então você foi crescendo por você mesmo, por você mesmo. Então você acredita que essa partida, essa coisa da sua família ter sido quebrada, te ajudou de alguma maneira, pensando em pontos positivos? Sim, nossa, muito do que eu sou hoje foi pelas experiências que eu vivi. Eu sou devoto de Aparecida, e eu não estou aqui para falar de religião, mas eu acho que essa devoção minha foi por ter a certeza que naquele momento eu fui amparado. Você sentiu isso? Com certeza. Literalmente, não tem... Meu Deus. Você consegue fui abraçado. falar pra gente, assim, em palavras, qual a sensação que foi? Hoje, olhando para lá, assim, eu acho que a Nossa Senhora Aparecida, com o seu manto, sua mão, é como se ela tivesse me pegado pela mão e me conduzido, porque além de muito sofrimento, não tinha referência nenhuma e as drogas estavam ali a todo momento, isso no transcorrer dos anos, a bebida. Eu não tinha ninguém que falasse para mim assim, filho, de onde você vai? Chega mais cedo. Você foi com quem? Onde você estava? Você colocou droga na boca? Tipo, nunca ninguém me perguntava isso, porque não tinha quem me perguntasse isso. E eu me lembro da imagem de Aparecida sempre presente, sabe? Uma cidadezinha no interior, extremamente católica também, e Aparecida sempre presente. Hoje eu olho para trás e eu fui abençoado. Eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada, sabe? Eu tenho uma fé dentro de mim que é muito grande. Coisa linda. E eu acredito muito, viu, Ricardo, que assim, nós temos as missões, né? Nós recebemos as missões. Claro que se pôr numa posição de dor, teoricamente ninguém quer, né? Mas quando a gente vai caminhando o caminho e chegando onde a gente tem que chegar, as coisas começam a fazer muito sentido. Sim. É uma história realmente de um herói, né? Um herói brasileiro, como muitos heróis brasileiros, né? Que nós temos o orgulho de ouvir e de contar essas histórias. E eu queria que você, agora caminhando, né, mais para frente, contasse de um formato até heróico, se empodere, assim, como as coisas começaram a fazer sentido na sua vida, né? Os poderes que você foi recebendo, sabe? E tudo aquilo se transformando numa vida extraordinária, né? Abençoada. Como que foi a trajetória do herói, Ricardo? Eu acredito muito em energia, sabe? Por ser uma pessoa do bem e passar isso, Deus foi colocando na minha vida pessoas muito boas que estenderam as mãos para mim. O cavalo passa na nossa frente a todo momento, você pode escolher ele ou não. Exatamente. E eu tive anemia na adolescência, fiquei internado porque eu não comia direito, baixa autoestima. Eu não julgo como depressão, mas tinha muito baixa autoestima. Escrevia aquelas cartas de adolescente falando de morte, aquela coisa toda. E logo aos 14, 15 anos, antes disso eu fui pro orfanato, fiquei 3 meses no orfanato. Eu costumo dizer que comi muito pé de galinha lá. Mas nunca, gente, nunca. É o que eu digo, durante muito tempo foi inconsciente, depois de um tempo consciente, de não colocar droga e bebida na boca. Porque a vida já estava sendo muito difícil para mim, as dificuldades apresentadas. Eu não poderia piorar isso. Mas eu fui abençoado, porque eu não tinha essa consciência. Eu poderia ter entrado no mundo do crime, qualquer um, a qualquer momento. E aí, logo entrando na adolescência, eu conheci uma namorada, Patrícia, com uma família estruturada, de classe média baixa, mas uma família extremamente estruturada, que comemorava a Páscoa, o Natal, por exemplo. Olha. E a mãe dela me abraçou a minha história, o pai dela, né? Um menino muito sofrido, cozinhava arroz para mim, fazia feijão para mim, sabe? Me dava comida, comida. E aí a minha autoestima começou a melhorar quando eu comecei a namorar a Patrícia com 15 anos de idade. Recebi o amor de uma família, me abraçaram. E aí eu comecei a inflar, sabe? Todo o potencial que eu tenho hoje começou a desabrochar como uma florzinha pequenininha. Eu comecei a me ver como uma pessoa, alguém, sabe? Eu não era ninguém. E fui desabrochando para a vida.
e ganhando autoestima. Claro. Sabe? Eu acho que essa ideia de estufar o peito e conseguir olhar a pessoa Durante muito tempo eu não conseguia olhar as pessoas no olho. Você acredita nisso? Olha aí. Acredito, Eu claro. acredito, eu Sim, com acredito. certeza. E aí você começou a sua jornada agora já mais alicerçado, já com uma história muito poderosa, né? Você sabia contar a sua história a seu favor nesse momento? Não, usava como muleta. Usava a minha história de vida para as pessoas terem dó de mim durante muito tempo. E aí a tia da Patrícia, Dona Neuza, me ligou, eu no interior ainda, falou: filho, você não quer vir para São Paulo entregar frango? Ela tem uma batedora em Santo André, até hoje. Você não quer vir para São Paulo entregar frango? Eu não tinha um gato para puxar pro rabo. Aí eu falei assim, Dona Neuza, o que eu tenho? Eu falei, faz sua mala, põe numa bolsinha e vem. Vem para São Paulo. Vem para Santo André, na verdade. E aí faz sua mala, imagina minha mala de roupa, um negocinho desse tamanho. Coloquei tudo e vim para Santo André para ser entregador de frango vivo. Então o frango vinha no caminhão vivo. 2 horas da manhã o caminhão chegava, eu tinha que desamarrar o caminhão e sair entregando nos abatedouros o frango vivo para os abatedouros abaterem e matarem o frango. E aí eu vim, e esse foi um divisor de águas. Eu sempre falo, mas conheci a Patrícia, vir para São Paulo foi divisor de águas. Eu costumo dizer, eu sempre falo para o Fábio, que está aqui, o Eduardo, que Santo André é a cidade da minha vida. Porque Santo André mudou a minha vida. Mas não foi só a cidade de Santo André. Foi a oportunidade que a vida me apresentou naquele momento. Morei no abatedouro, dividia o quarto com outros 4 caras. Você imagina morar dentro do abatedouro. Eu comia frango de manhã, no almoço, na janta. E durante anos eu fui inflando ainda. Imagina que eu saí do menos alguma coisa. Eu saí do menos alguma coisa. Então, para chegar no nível de uma pessoa normal, família estruturada, eu demorei. Então, durante alguns anos, no frango, entregando frango, eu fui amadurecendo. Então, o meu amadurecimento demorou. Eu tinha uma carga de maturidade pelo que eu tinha sofrido. Então, por exemplo, aos 20 anos de idade, tomar pancada para mim era algo comum. Eu estou acostumado a tomar pancada. Mas eu não queria me relacionar na dor, eu queria me relacionar no amor. Né? Claro. Entregando frango. E em 2004, o meu pai, já com 49 anos de idade, faleceu. Ele foi atropelado por um caminhão. É muito sério. Ele trabalhava num material de construção, ele tropeçou, até hoje não tem muita explicação, o caminhão passou em cima dele e meu pai morreu. Ele tinha 49, eu tinha 24. Fui para o interior, enterrei meu pai. No momento em que meu pai começava a demonstrar mais sentimento, mais amor, maturidade, meu pai já estava com 49 anos. Eu perdi meu pai e, gente, é difícil. Mas foi mais uma provação na sua vida e um novo começo. Sim, quando eu voltei, fiquei uma semana lá por conta do enterro, de todas as coisas. Quando eu voltei, em setembro de 2004, eu não era a mesma pessoa e eu não sabia o porquê. A morte do meu pai me transformou. Não foi algo que eu pensei, que eu determinei para mim ou que eu construí durante aquela semana. Quando eu voltei para São Paulo, eu não era o mesmo Ricardo. Mas transformou como? Eu não queria mais ficar no frango. Eu não queria mais estar ali. Aquilo não servia mais para mim. É como você acordar num dia e olhar e falar assim, não, eu não quero mais isso. Deixou de fazer sentido. Total, mas assim, inconsciente, é uma coisa absurda. Que hoje eu olhava assim, não quero mais ficar aqui. Mas peraí, cara, tu não paga aluguel, o seu salário sai livre, você mora no abatedouro, você come de graça, toma banho de graça, você vai sair daqui para onde? Eu falei, não sei, mas aqui eu não quero ficar mais. Eu pedi a conta no frango e fui trabalhar de motorista para levar médico, a gente chamava de home care, levava os médicos até os pacientes, entregava remédio na casa dos pacientes. E eu fui numa pensão coletiva, pagava pensão, quer dizer, eu ganhava R$ 1.500 por mês e meu custo de vida era R$ 1.650. Mas eu não queria saber, eu não queria mais ficar naquele lugar. Sim. E é óbvio que a conta não fechava, é óbvio que eu chorei muito, eu tinha muito medo. Porque no frango, querendo ou não, eu já estava ali há algum tempo. Seguro, Sim, né? tava Zona de conforto. Mas talvez, não sei se faz sentido para você, mas assim, a perda do seu pai talvez tenha sido a última fronteira, né? A última Sim, barreira. a virada de chave mesmo. Desse período, vamos dizer, dessa primeira fase da sua vida, né? Quando ele se vai, e aí você traz para você
o poder, a necessidade, né, junto com uma visão ampla, né, de agora nada me segura, agora eu posso. Faz sentido? Faz sentido. Principalmente o de saber o que não se quer. Isso. Eu não tenho convicção de que eu sabia o que eu queria, mas naquele momento eu já sabia o que eu não queria. O que eu não queria. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você jura que você só me responde assim, sim ou não, para a gente não entregar o ouro. Você dormia bem? Não. Vocês vão entender depois por que essa pergunta. Sem spoiler a mais, hein, Adriano? Vamos Já lá, deu um vamos lá, spoiler. vamos lá. Não dormia. E foi isso. Desculpa. Imagina. Então você deu essa virada de chave quando seu pai morreu, mas por quê? Porque você não queria repetir ali comportamentos, você quis, de repente, mudar algum padrão em você? Sim. Naquele momento, eu entendi que as pessoas que conviviam comigo diziam que eu tinha muito potencial, mas eu não enxergava em mim. Por ter autoestima baixa, o Zé, que trabalhava comigo no frango, por exemplo, falou assim, meu, você é muito bom, você é inteligente, o que você está fazendo aqui entregando frango? E eu não conseguia enxergar. E aí eu com muito medo, tá? Então quem está nos assistindo aí, as pessoas que fazem sucesso e têm resultado têm medo. Eu tenho medo hoje, sabe? Eu sempre tenho medo, né? Que bom, aquele friozinho na barriga, né? A gente passa a segurança assim, mas a gente tem medo. Eu tenho medo. Mas é maravilhoso. O medo, eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu falo assim, ó, o medo, ele é o impulsionador da coragem. Para você ter coragem, você tem que ter medo, não é? É verdade. Então, você tem que começar com medo para entender o que é coragem. E quando as pessoas, assim, eu atendo pessoas muito, né, que chegam muitas vezes, pô, tem um projeto, faz por quê? Não tenho medo. Trabalho 30 anos numa empresa, pô, mas e aí? Não, tenho medo. Eu digo, tá com medo, Tom? Aí eu digo assim, vai com medo mesmo. Vai, mais né? fácil, né? Vai, Faça filho, é acontecer. isso mesmo. Mas maravilhoso. E aí vamos entrar nesse segundo bloco, vamos dizer, segunda parte da sua vida, parte de transformação, né? Parte de empoderamento. Você sai do frango, começa a trabalhar como motorista e aí... Conheço a Andréia, médica, eu com 25 anos, a Andréia com 32. Outra classe social, uma médica formada, eu moleque do interior, só com ensino médio. E comecei a namorar a Andréia. E namorando a Andréia engravida do Gabriel, meu filho. Esse foi o grande divisor de águas. Olha aí. Esse foi o grande, porque o Gabriel, ele revolucionou. Ele revolucionou minha vida, meu filho. Porque quando eu descobri que eu ia ser pai, eu tinha certeza que eu não queria que o meu filho tivesse vergonha de mim. Eu tinha que honrar o meu filho, sabe? O que eu passei de não ter família, meu filho não poderia passar por aquilo. E aí veio uma coisa dentro de mim que eu também não consigo explicar. Não consigo explicar. Que me transformou no que eu sou hoje. Há 13 anos, eu estou com 41 anos, eu tinha 27 para 28 na época. Por isso que nunca é tarde, né? Eu me transformei dos 27 para 28 quando eu descobri que eu ia ser pai de um menino e eu quis honrar meu filho. Quando você pegou seu filho ali no colo pela primeira vez, que você olhou pra carinha dele, Jesus. tô lá na maternidade, olhei pra carinha do Gabriel, o que passou na sua cabeça? Qual foi o filme que veio, a sensação que você teve, o sentimento maior? Eu falo hoje, né, que se eu tivesse que tirar o meu coração naquele momento, ele tinha acabado de nascer, e doar pro Gabriel, eu tiraria. É um amor, assim, é absurdo. E quando eu peguei meu filho no colo, foi a maior emoção da minha vida. Ver o Gabriel, pegar o Gabriel no colo. E o Gabriel fez com que eu colocasse tudo o que eu tinha de melhor para fora. Tudo. Esse menino tirou tudo de mim da melhor forma possível. É como se fosse um vulcão em erupção, sabe? Eu tinha muito potencial dentro de mim, eu tinha muito carisma, persuasão, perfeccionismo, exigência, alta rotatividade. Eu não sabia de nada disso, eu não sabia que eu tinha nada disso. Sim. Tudo preso ali, você de repente extravasou. Bom.
Que maravilha. E você Que sabe maravilhoso. que dentro do ambiente, né, do comportamento humano, da mente humana, existem os gatilhos externos que fazem com que as coisas aflorem na nossa vida, né? E é muito gratificante, é muito feliz a gente ouvir a história de um pai entendendo, né, o seu filho como grande gatilho da sua vida, porque eu acredito que você tem uma outra filha. Tem a Luísa. Tem a Luísa, né? A minha filha também é Luísa. Ah, que legal. Só que a minha tem 18. Moça, um beijo, minha filha. Te amo, meu amor. Mas eu acho assim, muito provavelmente, naquele momento, houve sim uma explosão inconsciente de toda a sua história, né? Que é muito, muito incrível assim, quando a gente consegue tirar do fundo, né, do nosso inconsciente histórias reprimidas, histórias de muitas dores, de muito sofrimento, e transformar aquilo em amor. Quando você fala de transformação, na psicanálise se trata muito essa questão da dor que se transforma no amor. E o amor ele só se transforma assim, na entrega, na hora que você pega o seu filho, e talvez naquele momento ele tenha sido realmente o grande boom da sua história, né? Porque a gente vê histórias de pessoas sofridas que talvez não tiveram essa oportunidade, né, de transformar através de um filho, através de uma pessoa ou do que seja, aquilo em amor e explodir, né, e extravasar de outras maneiras. Então, sem dúvida, foi um espelhamento lindo. Talvez ali você estava carregando o próprio Ricardo na Sim, sua. com certeza. Eu lembro que eu saí da maternidade e eu tinha uma amiga, Priscila, e aí o Gabriel tinha nascido, eu estava falando com ela, mas chorava. Poucas vezes eu chorei tanto de soluçar daquele jeito. Era uma emoção assim incontrolável. Coisa muito rico isso. Muito lindo. Mas você já dormia bem nessa época? Ainda não. Tá bom, ainda então não. vamos continuar. Gente, então vamos continuar. Ricardo, a partir do seu filho nasceu, você teve essa transformação, esse gatilho mental para botar todo o seu potencial que estava ali. Mas o Aí, filho vai dormia lá. bem? O filho dormia bem já? Não, ainda não. Adriano tá provocativo hoje, hein, gente? Ele Tô tá, louco pra ó, entregar, mas vamos lá. na pimentinha. E aí, Veio a transformação, você colocou todo esse potencial para fora. Sim. E o que aconteceu? Em quem o Ricardo se tornou? Sim, classificados amarelinho, ia na banca do jornal, comprava o jornal, procurando emprego para continuar honrando meu filho. A mãe dele, médica, ganhava muito mais do que eu, e eu não poderia passar vergonha. E achei uma empresa de colchões em Moema que prometia ganhos 3 vezes maiores do que eu ganhava na época. Eu não tinha muito. É benção mesmo, sabe? Você fala, eu vou. E fui, paguei Mas o preço. fosse um chamado. Um chamado. Paguei o preço. Eram 15 dias de treinamento, você tinha que se deslocar, o custo todo por minha conta, que era o combustível, a alimentação, e acreditando naquele projeto. E era uma empresa de colchões em Moema, de colchões, na época, magnéticos, e eu fui para ser um vendedor. Eles davam treinamento, porque era um produto específico, e aí você saía de porta em porta panfletando. Os ganhos eram bons, porque o comissionamento era agressivo. E aí dentro dessa explosão toda, de ter um filho, eu me descobri como um grande vendedor, sabe? Eu vendia muito mais pelo carisma do que pela técnica. Tudo que eu vendi na minha vida, eu já vendi várias coisas, eu sabia sobre o produto, mas eu vendia muito mais pelo carisma do que pela técnica. E estudei e saí vendendo, panfletando, nossa, bairro de Piranga todo, nossa, panfletei muita coisa. E comecei a vender meus primeiros colchões. No final de 2008, eu já estava 5% de comissão, eu já estava ganhando 11 mil reais por mês, isso é uma coisa absurda. Em 2008, vendendo colchão, ganhando 5% de comissão. Aí eu falava, peraí, me descobri como vendedor, sou um ótimo vendedor, carismático, batalhador. Mas peraí, se eu ganho 5% de comissão, quanto que o dono do colchão não está ganhando, né? E aí eu me descobri como um empreendedor. E aí eu comecei a estudar o mercado dos colchões. E eu entendi assim, o colchão tinha muito apelo, né? Principalmente para a terceira idade, pessoas que sofrem com dores nas costas, aquela coisa toda. E era um produto mal divulgado.
Então eu peguei um papel, uma caneta, comecei a rabiscar, fazer meu projeto de domingo em casa, começava a ter várias ideias, criatividade lá em cima. E aí eu resolvi pegar e anunciar esse colchão em rádio AM, o ginkgo biloba, todo mundo falava, você lembra de ginkgo biloba? Nossa, eu lembro. Ginkgo biloba, era um negócio, uma árvore milagrosa. E aí eu comecei a anunciar nessas rádios AM. Quem que ouve rádio AM? Quem ouvia, né? Rádio AM, as pessoas mais idosas e tal. Era teu público. Hã? Na tua cabeça era teu público, né? Era público, né? Porque o brasileiro, ele não é que nem o oriental que trabalha a prevenção, né? Vender o colchão na Coreia e no Japão é um pouco mais difícil, porque eles já cuidam da saúde. Sim. Nós, brasileiros, a gente sempre está remediando. Tipo, a gente só vai no médico quando está perdido, né? E aí eu fui para a Rádio AM, Rádio ABC, emprestei 3 cheques de uma amiga, porque eu tinha nome sujo, sabe? Tava começando a reabilitar a minha vida financeira. A Dani me emprestou 3 cheques, coloquei na rádio, R$1.200, 3 cheques de 400. E pela primeira vez se fez um anúncio de colchão com propriedades terapêuticas na rádio. Mais um divisor de águas. Esse dia abençoado nunca mais eu esqueço. Claro. Recebi 28 ligações, agendei 20 visitas, vendi 14 colchões. Com uma única venda, bancava todo aqueles 3 meses. De lá pra cá fez assim. Aí é sucesso. Mas olha, aproveitar as dicas de venda, né? Um grande vendedor, minha gente, Venda é isso, o poder do sorriso, o poder do carisma. Carisma, mais da do que comunicação. Conhecimento de produto. Né? Eu vejo muitas pessoas, viu, Ricardo, dizendo assim, não, porque eu tenho que fazer curso, porque eu tenho que me informar. Não, porque eu tenho que ler mas não sei quantos manuais. Eu digo, gente, faz assim, acorda, olha no espelho e sorri. Aí fala assim, eu consigo, rindo. E faz isso, praticando e fazendo com que o seu sorriso seja verdadeiro. Não existe poder maior do que o carisma. Você concorda? Plenamente. Eu comecei com isso, né? Então, acredito muito nisso. É óbvio que você tem que saber o produto que você trabalha, o mercado, os seus concorrentes, estudar, se planejar, se organizar. Mas hoje a gente eu tive uma reunião hoje falando desse assunto. O sorriso na voz, para quem trabalha com telefone, sabe? Sim, a educação, o otimismo ao falar com o outro. Você mostra o sorriso na voz, perguntar se a pessoa está bem, está tudo bem. Sabe, eu tenho um sotaquezinho do interior também, e aí eu sabia que isso era um ponto positivo. Então, quando eu jogava o sotaquezinho do interior, de onde você é? Pô, eu sou do interior, e vai, e a conversa rende. Eu sei bem como é isso, né? Porque sotaque, eu sou baiano, né? Então quando eu sento numa mesa, eu já jogo a baianidade assim na mesa, que eu sei que o pessoal já conecta com festa, com carnaval, coisas alegres, coisas gente, e essa coisa do brilho no olhar, né? Você vai falar do teu produto, do que você ama verdadeiramente e o olhinho brilha, e as pessoas acreditam verdadeiramente naquilo. Sim. Eu tenho certeza que você acreditava no produto e acredita com até certeza, hoje. Nossa, com então, certeza. na hora de falar, é falar com propriedade, com brilho no olhar, com um sorriso no olho, né? Hoje com máscara, sorriso no olho, vai que vai. O brilho no olho, né? Tem que ter tesão pelo que faz, né? Você tem que acreditar nas coisas que você faz, ter convicção daquilo, e fica mais fácil. E hoje você dorme direitinho? Durmo muito bem, maravilhosamente. Meu filho também. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera ali e fale quem você é. Eu sou o Ricardo Eloy, empresário. Eu sou CEO, né, do Grupo Quality Brasil. Hoje se tornou um grupo de 5 empresas, onde a matriarca é a Sonoquality, a maior empresa de colchões tecnológicos do Brasil. Considerado o melhor colchão do Brasil disparado nos últimos 3 anos. E tô no agronegócio também, aí vai embora, né? Hoje, gente, parece brincadeira. Eu tava falando com o Fábio, são 12 empresas que a gente cuida. 12 empresas. Maravilha. Como é o seu dia? Como é que você administra o seu tempo? O que é tempo para você? Me diga. Precisa dizer porque é muita empresa. Tempo é vida. Eu acordo às 5h30 da manhã todos os dias e vou para academia. A minha rotina começa assim. Sim. Né? Então eu cuido do meu corpo, primeira coisa, porque o nível de entrega, eu sou muito intenso. Né? Eu proponho muito o tempo todo. E o estresse, o desgaste mental é muito grande. Então, ter uma noite de sono adequada, equilibrada, é o principal equilíbrio. Não é porque eu trabalho com colchão, não. Mas dormir é o principal fator de equilíbrio
para a saúde, sem dúvida nenhuma. E aí eu começo de ir para academia, tenho uma equipe, eu me cerco de pessoas capacitadas que trabalham comigo, o Fábio está aqui, o Eduardo. Tem um time Então, aqui. Time todinho. Top, top. Então o segredo é se cercar também de pessoas de confiança, pessoas que gostam de você e que acreditam em você também, pessoas com potencial também. Então, o que eu fiz? O que eu faço, na verdade? Eu não dou conta de fazer tudo sozinho, é óbvio. Então, eu monto um time que me dá condições de extrair o meu melhor. Então, eu foco o meu potencial no meu melhor. E é bem desgastante. Eu tenho uma filhinha de 3 aninhos de idade, que vai fazer 3 agora, a Luísa, a coisa mais gostosa do mundo. Trabalho muito, uso o WhatsApp, que eu costumo dizer pessoal, o WhatsApp para mim funciona muito para administrar meus negócios. Eu resolvo muita coisa por telefone. Sim. Trabalho uma agenda bem regrada, E graças a Deus a gente está indo muito bem, muito bem. Agora a gente está entrando no agronegócio, montando uma estância na fazenda, na Serra da Mantiqueira. Que delícia. Nós estamos nos tornando embaixadores da Serra da Mantiqueira, através do agronegócio, mini fazendinha para a família. Estamos vinhedo, Pietá, acabamos de construir o nosso vinhedo, a gente vai produzir vinho agora no interior também. Cabanas, hospedagem de alto padrão. Muita história, mas você vê que coisa muita interessante, história. né? Porque olha só, a sua vida começou, como você falou, do menos 10, né? Mas o fato, talvez, de você já ter vivido isso tudo, você é um cara novo. Né? E quando você começa a ver, olha o tamanho da estrada que você ainda tem pela frente, Sim, com muita 12 estrada. empresas, com muitos sonhos, com muitas oportunidades. Você acha que o melhor ainda está por vir? Acho. Eu amadureço sempre, sabe? Se eu tenho os meus desafios. A minha mãe foi um processo de amadurecimento. Tô dando uma casa própria para minha mãe agora, uma casa que é o sonho dela ter uma casa. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, salão de cabeleireiro para minha irmã, meu irmão toda hora. Eu honro muito a minha família, sabe? Honro. Eu queria que o meu pai tivesse vivo. A minha grande lamentação hoje é o meu pai não estar aqui e estar de uma forma direta para ver o que eu me tornei, sabe? O homem que eu me tornei. Não é pelo empresário que eu sou, pelas coisas que eu... Não, é o meu filho e minha filha. Uma das maiores lamentações que eu tenho é meu pai não estar aqui. Mas assim, eu tenho muito para dar ainda, sabe? Eu tenho uma história linda, a gente fala, né? Eu já tenho filhos, eu já plantei uma árvore, o meu sonho é ser palestrante, é o meu sonho, depois do meu livro. Mas é uma construção, sabe? O meu livro ainda está por vir, a gente já está falando muito sobre isso e eu quero mudar a vida das pessoas através da minha história de vida. Então, passar a minha história de vida para as pessoas e fazer o que vocês estão fazendo aqui, que eu acho muito nobre. Eu queria parabenizar vocês. Transformar a vida dos outros. Ricardo, mas sua história é contagiante. Eu e a Adriana, nós estamos aqui, nosso olhinho está brilhando, porque é muita coisa boa. Você viveu grandes desafios na sua vida, não baixou a cabeça em nenhum momento, teve ali a virada de chave quando seu filho nasceu, explodiu para o mundo e de repente construiu um império e agora tem mais pela frente. Onde você se enxerga daqui a 10 anos? Sim, meu Deus. Como palestrante, eu tenho muita coisa introspectiva ainda para fazer. Então, o caminho de Santiago, estou indo para Jerusalém, a gente está falando de fazer o caminho da fé. Eu sou católico demais, sabe? Eu quero ir para Jerusalém, gente, sentir aquilo lá. Eu projeto, eu tenho 41 anos, eu projeto aos 45, tá no ápice de amadurecimento, sabe? Eu venho amadurecendo muito, e eu tenho muito que amadurecer ainda, eu tenho essa consciência. E não é amadurecer só como empresário ou como pai, é como homem, é como cidadão, é como ser humano, sabe? Tem os projetos filantrópicos que a gente faz, porque eu vim lá de baixo, né? Eu comi pé de frango no educandário, então eu sei o que é não ter um brinquedo.
Mas eu sonho assim ser um palestrante e mudar a vida dos outros. Você falou assim, pô, Ricardo, qual que é o teu sonho? Meu sonho é esse, sabe? É mudar a vida dos outros, é viajar, transformando a vida das pessoas. Isso é extraordinário. Eu recebi o meu chamado pouco tempo também, né? Quando eu recebi o meu método Trevo e entendi que eu tinha uma missão muito grande de transmitir através da minha história e dos meus conhecimentos, né? Positividade, novos caminhos, para que pessoas também entendessem que isso é possível. E, claro, a sua história é extraordinária e me deixa muito orgulhoso, muito feliz de saber que você vai ser um colega, um treinador, um palestrante. Que coisa extraordinária. Já vai ficar aqui um convite para a gente fazer essa primeira palestra juntos. Mas olha, a Mônica já te levou para o futuro, né? Essa cadeira que você está sentado aí, a gente chama ela de máquina do tempo. Literalmente. Literalmente. Então, como o nosso diretor já está dizendo aqui que o nosso horário, esse horário... Já está, ó, eu iria até meia-noite. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu iria até meia-noite. Eu vou falar um negócio. Próxima vez a gente vai fazer esse programa lá na Sonoquality. Vai ser um prazer. Mas a gente não convida o diretor. A gente já fica lá, né? Porque a qualidade de sono vai ser excelente. Eu tenho muitas perguntas. Os bastidores aqui vão ser maravilhosos, porque de verdade, eu tenho uma pergunta que não sai da minha cabeça, tipo, o trabalhar com o colchão, claro, você teve o seu chamado, mas tem um porquê, né? Eu fiquei te perguntando aí ao longo, você dormia bem? Você acha que faz sentido hoje, todo o amor que você deposita nessa empresa, entender o que você falou, assim, o sono é muito importante, porque talvez você saiba o quão difícil é dormir? Sim. Eu vim ter o meu primeiro quarto quando eu tinha 26 anos de idade. Até os 26 anos de idade eu dividia quarto com alguém e eu morava no orfanato, né? Então imagina como que eu não dormia a vida inteira, né? E dormir não é só questão do repouso, do descanso. É a consciência, né? Faz toda... Cabeça no travesseiro. Com certeza cabeça é no outra travesseiro, coisa. sabe? Eu acho que o pessoal que está nos assistindo aí, colocar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de que você fez o seu melhor, do que você... Sabe, você dá o seu melhor, o máximo que você pode entregar e dormir com a consciência tranquila, como pai, como cidadão, como esposo, sei lá, sabe? É sair da plateia e ir pro palco da própria vida, sabe? Ser protagonista da própria história. Sim. E tem uma coisa incrível, né, Ricardo, que assim, independente também dos resultados, né, no final do dia, porque tem muitas pessoas que assim, eu projetei, imaginei, poxa, não saiu como planejado, mas tudo bem, uma boa noite de sono vai te dar um bom dia, né? Um dia extraordinário no dia seguinte. Meu querido, sabe o que eu quero fazer contigo aqui? Diretor, me perdoe, mas eu não vou deixar ele sair sem eu fazer isso. Na sua cadeira, na sua máquina do tempo. Isso é uma pergunta que a gente vem praticando aqui. Eu achei que não fosse dar tempo. Não, a gente vai ter que fazer. Vamos estourar o programa. Dessa história linda, de vida, pontue 3 momentos incríveis da sua história. Sim, incríveis. O nascimento do meu filho Gabriel, sem dúvida nenhuma. Nascimento do Gabriel. É maravilhoso. A fundação da Sonoquality também, dia 2 de fevereiro, agora a gente está completando 14 anos. Então, inconscientemente, mas é dia de todas as Nossas Senhoras, dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá e tudo mais. E o nascimento da Luísa, porque a Luísa ela já veio numa fase mais madura, sabe? Hoje, o Gabriel lutava para colocar comida no prato ainda, sabe? Hoje a Luísa... Meus filhos são minha vida, meus filhos são prioridade 0, 1, 2, 10. Eu não troco nada pelos momentos que eu tô com os meus filhos. Nada. Agora, se você pudesse mudar alguma coisa nessa história, o que você mudaria? Trazer meu pai de volta. Sem dúvida. Mas se eu tivesse que viver tudo para estar aqui hoje, aqui nesse momento falando coisa, eu viveria tudo de novo, eu sofreria tudo que eu sofri, porque eu sou um homem realizado. Extremamente feliz, gente, extremamente feliz, humano, errôneo, tudo. Eu sou um ser humano, eu cometo pecados como qualquer outra pessoa, nós somos seres humanos. Eu faria tudo de novo para estar aqui do seu lado respondendo essa pergunta se eu tivesse que viver, escolher isso há 41 anos atrás. Eu só queria que meu pai estivesse aqui, porque assim, eu entendo quem foi meu pai nessa história. Ele não se tornou nem vilão e nem herói. Ele é o meu pai.
é o meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui para ver o homem que eu me tornei. Com certeza ele está vendo de algum lugar. Você pode ter certeza disso e está muito orgulhoso de você. Obrigado, mano. Olha, esse final foi incrível. Uma mensagem muito poderosa de intenção positiva. Né? Quando a gente olha muitas vezes para o ser humano, a gente julga. Quando a gente olha para o próximo, a gente enxerga comportamentos e a gente não conhece muitas vezes o porquê daqueles comportamentos, o porquê daquela história. O que você falou para a gente aqui é um presente para todos que estão, talvez, olhando para a sua vida, olhando para a sua história, julgando, ou quem sabe até não entendendo o porquê das coisas. Uma história de vida incrível, de um homem que passou por tudo e chegou em 12 empresas. Que teve aí todos os seus vilões, todos os seus heróis, transformou tudo isso em combustível para ser o Ricardo da Sonoquality, pode ser assim? Assim, sim, eu sou conhecido assim. O Ricardo. Que maravilha, Ricardo. Eu só tenho a agradecer. Olha, de verdade, vocês não estão vendo aqui, mas tem o time do Ricardo. Pessoas incríveis. Tem o Fábio, tem o Edu. O Edu que me conectou com essa empresa incrível, inclusive através de Nossa Senhora Aparecida. Né? Quando eu fiz o filme, eu levei o espetáculo para os cinemas. E sou muito honrado, muito grato ter você aqui. Obrigado, meninos. Foi maravilhoso. Obrigado, Ricardo. Gente, que papo incrível, foi uma lição de humildade, de empatia, de como encarar a vida de frente, apesar dos obstáculos, apesar dos desafios, é bater no peito e falar sim para a vida, independente de como a vida se apresente para você. Diga sim a ela, encare o novo, encare o desafio sem medo, como o Adriano disse agora há pouco, vá com medo mesmo, mas se entregue. Eu amei. Ricardo, obrigada por esse presente. Foi incrível, enriquecedor. Não tem nem mais palavras. O que me resta é encerrar o programa. E deixar para o Ricardo aí considerações finais. Quer deixar o site, quer deixar como o pessoal conhecer mais sobre a sua vida, sobre a Sonoquality. Fique à vontade. Sonoquality.com.br, é só entrar lá para vocês saberem mais sobre a Sonoquality, sobre esse produto, né, o colchão maravilhoso que a gente comercializa, que é a matriarca, né? Sonoquality é a maior das empresas, sem dúvida nenhuma. E obrigado, eu estou muito feliz, espero ter correspondido aqui, sei lá. Além da expectativa. Se pudesse ver todo mundo aqui olhando. Tá todo mundo com o olhinho brilhando. Obrigado. E assim, o Mário Sérgio Cortella, que é um cara que eu gosto muito, né? Ele costuma dizer que vaca não dá leite, vaca produz leite. Então, se você quiser o leite da vaca, você tem que tirar. Acordar 5 horas da manhã, ir pro curral, amarrar o rabo da vaca, sentar cheio de esterco, sentar lá e tirar o leite da vaca. Vaca não dá leite, vaca produz leite. Muito bem. Uau. Muito obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigada pela companhia. Tenho certeza que você amou, assim como a gente. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo. Tchau.